Vamos começar esta aula magna com uma conceituação do que vem a ser a parapsicologia. A parapsicologia é a ciência que tem por objeto a comprovação e a análise dos fenômenos, à primeira vista, inexplicáveis, que apresentam, porém, a possibilidade de serem resultado das faculdades humanas. Ou seja, a parapsicologia é a ciência que vai se debruçar com aquilo que está à margem do normal, à margem da psicologia normal. Todos aqueles fenômenos que a ciência, muitas vezes, a ciência convencional, muitas vezes nega ou não sabe explicar, a parapsicologia toma como seu objeto de estudo. Por isso, se analisam fenômenos que são, à primeira vista, inexplicáveis, mas que podem ser resultado das faculdades humanas, ou seja, do próprio psiquismo humano. A parapsicologia, ela é considerada ciência, porque ela está fundamentada na experiência e na observação, equiparando-se, então, à história, à medicina, à psicologia, entre outras ciências. A parapsicologia, ela é rigorosa na sua argumentação e, nesse sentido, coincide com a filosofia. Existe uma crítica, principalmente no Brasil, quanto ao status da parapsicologia como ciência. Alguns dizem que a parapsicologia não é uma ciência, seria então uma pseudociência. Mas, quando nós observamos o objeto de estudo da parapsicologia, nós vemos que esses fenômenos estudados pela parapsicologia, eles têm uma dificuldade intrínseca de que muitos deles não podem ser repetidos em laboratório, ou seja, eles não podem acontecer pela vontade do cientista ou pela vontade do observador. Eles são espontâneos e incontroláveis. Sendo assim, não são repetíveis à vontade. Esta é uma das principais críticas de que é impossível mensurar, quantificar, repetir esses fenômenos exaustivamente para então ter-se a comprovação de que são verdadeiros, de que existem. Mas a parapsicologia tem como testemunha a história dos séculos, de que esses fenômenos têm sido relatados ao longo da história da humanidade. Tempos antiquíssimos já se fala, já se demonstra, já se tem por escrito fenômenos nos quais a parapsicologia moderna se debruça e já tem, então, conceito formado, já tem, então, a explicação científica para os tais. Então, se nós partirmos do pressuposto de que a parapsicologia não pode ser ciência, porque os fenômenos não podem ser reproduzidos à vontade em laboratório, nós teríamos também dificuldades com outras ciências no âmbito das ciências humanas. Por exemplo, teríamos dificuldades, então, com a história. São fatos que aconteceram, que não são repetíveis, não podem ser postos em laboratório para serem destrinchados. Teríamos dificuldade também em eventos da física, fenômenos físicos que também têm dificuldade de serem repetíveis e muitos não podem nem ser repetíveis. Da mesma forma, a química e entendendo-se também no âmbito das ciências humanas de que são totalmente fenômenos diferentes daqueles da natureza, daqueles
que podem ser provocados pelo homem, que podem ser observados diretamente pelo homem à vontade e reproduzíveis em laboratório, as ciências humanas teriam uma dificuldade maior para que se fosse observada à vontade. Por exemplo, a psicologia, ela mesma traz pressupostos, traz teorias que não podem ser repetíveis em laboratório e nem por isso deixa de ser considerada ciência. Teríamos também a psicanálise, que trabalha com fatores subjetivos, mas de forma metódica, de forma rigorosa, com uma argumentação científica. Então, este fato de tentar desmerecer a parapsicologia como uma pseudociência, não se sustenta quando vemos a própria epistemologia das ciências, das demais ciências humanas. Ou seja, o homem não é como um mineral, o homem não é como um evento comum da natureza. O homem, ele tem uma psique, o homem é algo complexo, é algo que está até mesmo fora de diversas metodologias. Ele não se encaixa em metodologias pressupostas, até porque cada indivíduo é diferente do outro. Então, ao dizer que a parapsicologia é uma pseudociência, se cai-se então num apriorismo e se exclui daquilo que é realmente um dever da ciência, ou seja, a ciência, ela deve estudar os fenômenos do nosso mundo. Ou seja, não é porque o fenômeno não é reiterado à vontade que se deve deixá-lo de ser estudado. Só o fato dele acontecer uma só vez, talvez, já pressupõe que é um fato que aconteceu e que merece ser debruçado, merece ser estudado. Então, à primeira vista, os fenômenos aos quais a parapsicologia se debruça para estudar podem ser inexplicáveis à primeira vista. Porque são fenômenos de caráter estranho, que foge do nosso juízo habitual. São fenômenos à margem da normalidade, poderíamos dizer assim. Eles não são sobrenaturais, mas estão à margem da normalidade. Por exemplo, a realidade não muda. Assim como existe a visão retiniana, ou seja, a visão que temos através dos nossos olhos, nós temos também a visão telepática. Qual seria, então, a diferença entre elas? Para entendermos nesse conceito de à margem do normal ou do comum, que a visão telepática ela é menos comum do que a visão retiniana, por exemplo, mas ambas existem, ambas são fatos reais. Então, a parapsicologia parte do pressuposto que há possibilidade desses fenômenos, à primeira vista inexplicáveis, à primeira vista muito estranhos, à primeira vista que às vezes são impressionantes, serem resultado das faculdades humanas, ou seja, serem resultado do psiquismo humano. Por possibilidade, nós entendemos que nem sempre podem ser de faculdades humanas. Isso não é obrigatório. Ou seja, a parapsicologia ela não tenta forçar que sejam esses fenômenos resultados do psiquismo humano. Ela entende que há grande possibilidade de serem, sim, resultado do psiquismo humano, mas ela não força. Isso não é obrigatório. Mas uma coisa é certa, a maioria ou grande parte desses fenômenos tem a intervenção de uma pessoa humana.
Ao continuar-se as investigações, pode-se chegar à conclusão de que tal fenômeno supere as forças humanas, ou seja, não seja, então, desse mundo. Então, ele é considerado sobre-humano. Então, ele sai do âmbito da parapsicologia e vai, então, para o âmbito da mística, da teologia, do sobrenatural. Mas esses fenômenos impressionantes, esses fenômenos que à primeira vista são inexplicáveis, eles devem ser analisados para só então termos a certeza de que é sobre-humano. Não cabe mais às ciências humanas, no caso, não cabe mais a parapsicologia, não cabe mais a normalidade, não cabe mais aquilo que é natural, é sobrenatural, ou seja, sai do âmbito, então, da parapsicologia e vai para o âmbito da teologia, da mística, etc. Então, um pressuposto importante em parapsicologia é que, se podemos explicar naturalmente um fenômeno, não precisamos recorrer a explicações sobrenaturais. Ou seja, se um fenômeno pode ser explicado naturalmente, não se precisa, então, de explicações sobrenaturais. Ou seja, não se complica aquilo que pode ser explicado de forma mais simples. Então, etimologicamente, a parapsicologia é uma palavra que se compõe de 3 termos gregos. São eles: para, a margem; psico, de psique, alma, espírito, mente; e logia, logos, palavra, estudo. Significa a margem da psicologia. Essa é a definição etimológica de parapsicologia. Ou seja, são fenômenos que se situam ao lado, à margem de tudo aquilo que constitui a norma do comportamento humano. Ou seja, a psicologia convencional, ela estuda o comportamento humano. E a parapsicologia vai estudar fenômenos que estão à margem desse comportamento. A parapsicologia é considerada por William James, grande psicólogo, como um resíduo não classificado da nossa experiência. É considerada por Carl Gustav Jung como um ramal da psicologia, ou mais exatamente da psicologia do inconsciente. A parapsicologia ela não trabalha isolada de outras ciências, pelo contrário, ela tem contatos com diversas outras ciências e não contradiz as outras ciências, não contradiz os outros ramos do saber. Antes deles se servem e com eles colabora. Ou seja, a parapsicologia ela se serve das demais ciências e não somente se serve, mas também colabora com elas. Vamos dar um exemplo, por exemplo. Vamos dar um exemplo de uma cura extraordinária, inexplicável à primeira vista. Então, esta cura inexplicável, ela deve ser analisada pelas diversas ciências, não apenas pela parapsicologia. A parapsicologia é a última, na verdade, é a penúltima ciência que vai estudar, então, este caso. Então, uma cura inexplicável. Primeiro, temos a medicina convencional. O médico, em primeiro lugar, deve analisar se esta cura pode ser explicada com os dados da medicina. Se for assim, se for explicada pela medicina, nem o teólogo, nem o metafísico, nem o parapsicólogo devem intervir nesse caso. Mas se a medicina esgota o seu conhecimento e não consegue detectar a causa dessa cura inexplicável,
Muitos, então, já vão atribuir ao demônio, aos espíritos desencarnados e outros a Deus. Será que é assim? Será que deve ser assim? Não. Para isso existe, então, a parapsicologia, que vai se aprofundar neste caso de que a medicina não consegue intervir, não consegue explicar com o seu conhecimento tradicional. Então, sendo assim, neste exemplo, essa cura passa para o terreno, para o campo de estudo, para o campo da observação do parapsicólogo. A missão do parapsicólogo será, então, investigar exaustivamente, com sistemas próprios, tratando de descobrir qualquer dado que possa pô-lo na pista de uma explicação desta cura. A primeira etapa para a explicação serão, na verdade, os fenômenos, a fenomenologia, que em parapsicologia é chamada extranormal. Ao mínimo de indícios, se for preciso, ele pedirá a colaboração de outros especialistas, como, por exemplo, especialista em psiquiatria, psicologia, fisiologia, física, etc. Até mesmo o ilusionismo, ou seja, as artes mágicas, segundo a demanda do caso. Então, o parapsicólogo ideal é aquele que domina todas essas áreas de saber. Mas, às vezes, o parapsicólogo não domina todas essas áreas, então ele busca outros profissionais que podem ajudá-lo nessa investigação. E nas sociedades de investigação parapsicológica, há membros especialistas em diversos campos, em diversos ramos do saber, que juntos têm a finalidade de assessorar, né, com o seu conhecimento específico, cada um com a sua especialidade, para se chegar, então, à conclusão, para se chegar, então, à resposta daquele fenômeno, do que ocorreu, do que é. Então, é uma união, vamos dizer assim, de especialidades, trabalhando todas numa convergência para sanar o então mistério. Então, em muitos casos, essa investigação deverá aprofundar-se mais no campo da parapsicologia, ou seja, às vezes os fenômenos extranormais não são suficientes para explicarem esta cura ou este fenômeno. Então, vai-se então para a explicação do paranormal, como nós vamos ver mais à frente, como nós veremos mais à frente. Há subdivisões na fenomenologia parapsicológica. Temos, então, primeiramente, os fenômenos extranormais, passando-se, então, para só depois os fenômenos paranormais. Então, além da explicação ordinária, fica excluída toda a possibilidade de explicação extraordinária e paranormal, só então que o parapsicólogo deverá deixar o caso ao teólogo, ao filósofo, ao místico, ou seja, quando se esgota todos os campos do saber da parapsicologia, saindo dos fenômenos extranormais, passando para os paranormais, não há então uma explicação da causa daquele fenômeno, então a parapsicologia entende que é um poder extraterreno, é um poder sobre-humano, e não é mais então o seu campo de atuação, passando-se então para o campo religioso. Muito bem.